Então é isso, pessoal. Estamos aqui no segundo take, como prometido. E, para complementar com a pergunta que eu fiz no outro take pro Belido, a gente vai discutir um pouco dos principais pontos da reforma tributária. De uma forma bem simples, né, para todo mundo entender aqui o que vai acontecer. Você já falou da questão da unificação dos impostos, né, que é o IBS e o CBS. Certo? Só que ainda tem outras situações para falar. A gente estava conversando aqui que a reforma tributária, para deixar bem claro, ela está sendo feita sobre os impostos incididos no consumo. Os impostos sobre a renda ainda vão ser discutidos, provavelmente esse ano. E pode ter certeza que logo. Estão querendo discutir isso quanto antes. Tão logo. Tão logo. Estão querendo tributar ali seus dividendos. Nem me fala um negócio desse. Meus clientes ficam malucos. Aí fica todo mundo doido. Meu Deus do céu, pago tanto imposto, tem que pagar mais imposto ainda dos dividendos que eu tiro, dos lucros que eu tiro da minha empresa, né? Então, Belido, assim, o que você acha? Quais são os principais pontos da reforma que você acha importante frisar aí pro pessoal que tá assistindo a gente? Bom, um dos pontos que a gente não pode esquecer é a simplificação. Isso a gente já deixou bem claro. Outro ponto, a segurança jurídica. Nós vamos ter mais facilidade em mostrar os números para o nosso cliente, para o empresário. Outro ponto que eu vejo de suma importância, essa condição de você não ter mais a briga fiscal. Hoje, o empresário analisa e fala assim, não, eu vou montar a minha empresa lá no estado de Goiás, porque lá eu tenho incentivo fiscal. Eu vou ter 10, 15, 20 anos para me não pagar ICMS. Um exemplo é as montadoras de carro, fazem muito isso. As montadoras de carro, ou seja, na reforma, isso não vai existir mais. Por que, Belido, não vai existir? Porque não vai ter mais ICMS, não vai ter mais ISS, não vai ter mais PIS, não vai ter mais COFINS. Então, assim, eu vejo isso como um ponto de extrema importância. Um outro ponto que não podemos esquecer é a facilidade de nós trazer os cálculos do imposto devido à empresa. Então, você vai ter o cálculo por fora, não mais por dentro. Belido, como é que explica isso, cálculo por fora ou cálculo por dentro? Simples. Hoje, se você comprou um produto por 1.000 e você quer ganhar 100%, quer vender por 2.000, você não pode aumentar mais 1.000. Você tem que pegar o 1.000 e dividir pelas porcentagens lá que você tem de imposto. Por exemplo, quando é por fora, o cálculo é claro. É 1.000. Você quer ganhar 30%? 1.000 vezes 30. Você vai pegar 1.300. Ok? Certo. Quando é por dentro, se você vender por 1.300, você está perdendo dinheiro. Porque dentro dos 1.300, você já vai ter a base dos impostos. Então, se você quer 30%, você vai ter que pegar 1.000 dividido por 0,7. Você vai ver que não vai dar 1.300. Então, eu vejo essa facilidade. Vai ficar mais fácil para o empresário ver os números que, de fato, ele quer ganhar. E até mesmo, só desculpa te interromper, para o consumidor final. Vai ficar muito mais fácil, porque o problema hoje é que o consumidor ele não sabe quanto paga de imposto. Muitas vezes ele acha que é o empresário que está metendo a mão, está tendo uma margem muito alta de lucro. No momento que ele vê que aquele produto que ele está comprando, que agora vai vir na nota fiscal com a reforma tributária, vai vir bem especificadozinho. Ah, Douglas, mas já vem. Ali é uma média. Ali é uma média. É uma média. Ali não representa absolutamente nada a realidade daquele produto. É uma média geral. Certo? Agora não, agora vai representar aquele produto, então você vai saber quanto você está pagando de imposto naquele produto. Ponto. Isso já é importantíssimo. Isso é importantíssimo porque você traz o que você frisou e eu não vou esquecer de falar, transparência. Você vai trazer transparência para o seu negócio. E aí eu finalizo com outro ponto muito importante. Você não vai ter aquela, Douglas, de
Se você compra um produto do estado X, você vai pagar diferencial de alíquota, é melhor eu comprar de São Paulo do que do Amazonas, não, é melhor eu fabricar do que... Não vai mais existir. Acabou isso, acabou. Por quê, Belido? Porque eu vou pagar IBS e CBS. As bases vão ser praticamente as mesmas. E a própria Constituição, ela me traz, a própria emenda complementar 132, que foi aprovada, que trouxe a reforma tributária, ela já traz essa mudança. Hoje, eu não posso ter a cobrança de imposto com a mesma base. Ou seja, ela traz já essa alteração permitindo, sobre a base do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, eu posso ter a mesma base do CBS, Contribuição de Bens e Serviços. Isso é muito bom. E eu estou esquecendo de um outro detalhe. Você pega, por exemplo, o IPVA, a reforma já vem trazendo a possibilidade de você tributar sobre aviões, sobre helicópteros, sobre jet ski, lanchas, iates. Marina, eu tenho clientes que são milionários. Aliás, eu louvo a Deus pelos meus clientes bem de vida. Para mim, não me traz inveja nenhuma. Perfeito, né? Eu louvo a Deus pelo meu cliente bem de vida. Mas espera aí, por que eu tenho que pagar IPVA sobre o meu carro e o meu cliente não paga sobre o avião? Eu acho que tem uma injustiça aí. Eu vejo isso com bons olhos. Por exemplo, eu já tenho um olhar totalmente contrário a pagar impostos sobre distribuição de dividendos. Pô, é muito ruim. Você pagou imposto sobre a tua empresa. A tua renda. E agora você vai transferir o lucro da sua empresa. Você vai pagar 15%? Pô, meus amigos contadores mais velhos, eles falam, Belido, até 96 pagava. Eu falei, não, mas eu entrei na contabilidade em 97. Eu não sou dessa era. Então, assim, é um negócio, dizem que vai trazer. Vamos esperar, a gente não pode sofrer por antecedência. Essa parte da distribuição, o que acontece, né? Qual o questionamento do pessoal lá em Brasília? Falou, todos os países, como eu trouxe aqui o da OCDE, pagam imposto sobre distribuição de lucros. Por que o Brasil não está pagando? Ora, será por quê? Será que é porque ele tem o maior imposto sobre consumo do mundo? Poxa, você quer tributar ali os dividendos? Tudo bem, tribute. Então tire o imposto sobre consumo. Não é que nem os outros países da OCDE. Mas não, o brasileiro quer o quê? O governo quer o quê? Quer arrecadar. Ele não vai tirar imposto nenhum de consumo, vai colocar ali sobre dividendos, né? Você vai ter que pagar o imposto sobre o seu lucro. E tem outras, né, outras coisas que vão ser discutidas, o IPVA, como você falou, e também a herança, que é um ponto importante. Extremamente importante. Hoje, Marina, é um assunto bem bacana, Marina, porque eu tenho pós-graduação em planejamento sucessório. Como eu disse para você, eu sou amante de estudar. Me dá prazer estudar, principalmente quando eu estudo um assunto que eu consigo trazer a solução para aquele problema. Hoje, Marina, você tem lá um patrimônio 1 milhão. Se você doar esse patrimônio, você vai pagar 4% de ITCMD. Aqui em Roraima. Lá em Goiás, você vai pagar 8%. De 4 Rio de Janeiro a 8. também é 8. Rio de Janeiro é 8. Agora, Marina, simplesmente na reforma já trouxe a permissão para trazer o cálculo, sabe de que forma? Progressivo. Sabe o que é progressivo, Marina? É assim, ó, se o teu patrimônio é 500 mil, é 4%. Opa, é 1 milhão, 10%. Ah, é 10 milhões, 20%. 1 bi? Não, se é 1 bi, 30%. Isso é um absurdo. Ou seja, a gente já vê um aumento na carga tributária gigantesca sobre doações e herança. E aí, onde é que entra o X da questão? Se eu tenho doação para fazer, eu não vou esperar chegar a reforma tributária. Eu não vou esperar chegar essas novas regras. Eu tenho que fazer quando? Agora! Agora! Porque a lei diz que agora é 4%.
A lei diz que agora, dependendo do estado, é 8%. Veja, o planejamento tributário está a favor do contribuinte. É um outro detalhe, muito bem ponderado, viu, Douglas? Eu estou passando por um processo de inventário agora. Quando eu comecei a estudar acerca de planejamento sucessório, infelizmente a gente já tinha feito a interdição da minha mãe, a minha mãe tinha Alzheimer, e não foi mais possível fazer o planejamento. E em alguns estados, Rio de Janeiro, por exemplo, isso é prato cheio para advogados, porque além de você ter que pagar um ITCMD altíssimo, você precisa pagar o inventário. Então, existem escritórios especializados no Brasil que, se o herdeiro ou os herdeiros, que muitas vezes não estão em consenso, não têm a liquidez para pagar esse ITCMD, eles fazem o pagamento, esses escritórios, e as custas dos honorários deles acaba saindo muito mais alto do que seria se fosse de uma outra maneira. Não, fazer o planejamento em vida é a melhor estratégia para o empresário, para o investidor, para o detentor de patrimônio. Porque pensa bem, quando eu tenho a herança, eu só tenho herança depois do fator morte, né? Quando eu tenho a herança, começa a briga, começa a confusão. E quando você faz o planejamento familiar em vida, você evita a confusão. Além de evitar a confusão, você pode fazer o planejamento da sua sucessão. O que é o planejamento da sua sucessão? Olha, meu filho, eu tenho aqui 3, eu tenho 4, 5 filhos. Ó, vocês vão fazer parte desta empresa, você vai ter participação dessas cotas por cento X, Y, Z, mas você vai estar trabalhando aqui, dando as regras dentro dessa empresa. Você vai ser o meu sucessor. Ah, não, eu não tenho sucessor, eu vou buscar lá fora. Eu não preciso buscar entre os meus familiares. Cara, é fantástico. É só nós pegarmos exemplos de pessoas como Abílio Diniz, fez a sua sucessão muito antes. Quer dizer, morreu com 87 anos. Agora estamos no mês de fevereiro de 2024. Abílio Diniz morreu em fevereiro de 2024. Você teve aí outros empresários. Você vai pegar Silvio Santos. Ele já fez sucessão há quantos anos? Tá aí, sem problema. Aí alguém pensa assim, se eu for fazer a sucessão eu vou morrer. O brasileiro tem medo de falar tem de medo, morte. né, de falar dessas coisas. Tem medo, é incrível. E também o nosso querido Brasil que vai participar do G20, né, ele vai levar um tema lá extremamente importante sobre essa questão de herança. Eles estão querendo internacionalizar isso. Socorro! Internacionalizar, ou seja, o que acontece muito? Você tributa a herança de uma forma gigantesca aqui no Brasil, aí o pessoal foge para outros paraísos fiscais. E o Brasil, através do G20, quer internacionalizar, ou seja, fazer com que todos os países entrem em um comum acordo para que isso não aconteça. E cada país vai aumentar ali sua carga da forma que bem entende. E já se foi dito, né, pela ministra aí do Planejamento, que a herança pode chegar a 30%. Você vê, os Estados Unidos me parece que é 40%. Isso. Então, assim, você tem o Japão que é 60%. É um negócio, assim, que nós temos que olhar. O Brasil ainda é bom. Agora, se eu tenho condições de pagar 4, por que eu vou esperar pagar 20? Exatamente. O tributário é maravilhoso, Marina. Eu que não tenho filho, como é que eu faço? Pensa aí no sobrinho. tem que fazer um filhinho. Pensa no sobrinho. Não tenho sobrinho também. Meu Deus. Aí você tem que lembrar do disponível e da legítima. Do disponível, você pode fazer o que você quiser, mas a legítima, que é 50%, você tem que guardar ela ali para os seus herdeiros. É obrigatório. É obrigatório. Ó, a gente tava procurando alguém para falar sobre hold, o Belidozão aí, ele falando sobre isso, Olha ele aí. é extremamente Já está convidado a voltar. especialista na área de Como é que hold. você não lembrou dele? Já convidei a 300 advogados, ninguém tem conhecimento. A gente procurando muita Douglas gente é da amigo hold. nosso de longas datas. Eu conheci Douglas há mais de 10 anos, né, Douglas? Não, Fico feliz moleque. demais em te ver, viu, Douglas? Você não Tá tem bem. noção como eu fico feliz em te ver Aí nesse eu trabalho. fico feliz você falando aí, do jeito que você fala,
o Belido sempre com um tom eloquente, né? Com a voz contagiante. É um orador nato. É um orador nato. Douglas, Uma pessoa perfeita. digamos que por eu ter nascido no lar cristão, eu costumo dizer que desde criança eu falo de Jesus, eu falo do evangelho, e isso acaba que contribui para a gente ficar desinibido. Se você vai falar de um assunto que você não conhece, cala-te, apenas ouça. Mas se você conhece, você brinca, você fala, você se diverte. É igual falar sobre tributário aqui. A Marina, tributário é caso de estudo, tanto meu quanto do Belido, a gente vive isso, né? Vive. O Belido falou, eu gosto de estudar. Belido, tá obrigado na hora que você tá. Se a gente não estudar, meu amigo, a gente fica pra trás, infelizmente. É todo dia saindo uma coisa nova, todo dia mudando alguma coisa nova, e a gente tem que estar estudando pra conseguir trazer o melhor trabalho pros clientes, né? E aí, Douglas, a gente tem que fazer uma ressalva. Muitos profissionais da contabilidade, Marina, estão reclamando do mercado. Na verdade, o mercado nunca teve tão bom como o momento em que vivemos. O problema é que muitos pararam no tempo. Não quiseram estudar, ficaram à mercê do que sabia há 5, 10, 15, 20 anos atrás. E aí eu sempre chego para os meus amigos, eu tive a honra de ser presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, fui presidente por 2 mandatos, 8 anos. E eu sempre digo para meus amigos, cara, se você tá no ápice, no topo da sua carreira, não esqueça de uma coisa, de estudar. Porque a única coisa que nos mantém na área contábil, na área tributária, são os estudos. Se você parar, você fica no tempo. Você fica no tempo. E se tem uma profissão de altíssimo risco, Marina, é a nossa profissão da contabilidade. Porque você faz hoje tudo bonitinho, você vai ver o que vai acontecer daqui 5 anos. O governo tem 5 anos para dizer se o que você fez tá certinho, tá correto, tá tudo bonitinho. E aí 5 anos não é 5 dias. Então você tem que estar muito antenado. E se tiver um negocinho errado, às vezes coisa pequena pode se transformar em algo grande, né? Acumula ali juros, multa e lá vai, né? Mas voltando à reforma tributária, Eu voltando ao gostaria tributário. de saber acerca do imposto seletivo. Ô, impostozinho aí. Meu Deus, o imposto do pecado. É o imposto do Douglas. pecado, né? Imposto do pecado. Chamam desse nome aí pra dar uma disfarçada. Mas não deixa de ser. É. O pecado tem a ver com o imposto seletivo. Exatamente. O que tu acha, Belido, do imposto do pecado, assim? Como tu vê esse imposto? Eu vejo com bons olhos, com algumas exceções. Primeiro, Douglas, o que é o imposto seletivo? O imposto seletivo é um imposto aplicado sobre aqueles serviços, sobre aqueles produtos que o governo quer desestimular o consumo. Então, por exemplo, o tabaco, o fumo, né? O cigarro. Convenhamos, Douglas, eu tenho clientes fumantes, mas eu digo para ele, cara, tu quer morrer disso? Ele olha para mim e fala, Belido, muda de assunto. Eu já mudo na hora, porque ele não quer discutir sobre a saúde dele. Mas não pode ter benefício para algo que traz mal à sociedade, que traz mal à saúde. Então, tem que ter o imposto seletivo sobre o cigarro. Vai ser uma das alíquotas mais altas do mundo. E tem que ser. Você quer? Tá bom, você vai pagar muito caro para você morrer disso. Vamos pensar na bebida alcoólica. Respeito os meus amigos que bebem, tenho inúmeros amigos. Eu, por ser cristão, eu não bebo bebida alcoólica, mas eu acho que o imposto seletivo tem que ser aplicado ali. Não se discute sobre isso. Sobre armas, sobre munições. O imposto seletivo vai ser voltado para esses tipos de produto. Qual o problema? A premissa da emenda complementar 132 Esse é o problema. é que o imposto seletivo ele será aplicado àqueles produtos que traz mal à saúde e ao meio ambiente. Nós temos algo que utilizamos todos os dias, principalmente eu que não ando a pé e nem faço caminhada. Eu ando de carro. O combustível.
Qual será a alíquota do imposto seletivo sobre o combustível? Ele faz mal Ao ao meio ambiente. Aí, por exemplo, eu não sou médico, mas eu tenho clientes médicos. O açúcar. O açúcar, Marina, é algo terrível para a nossa saúde. Ah, meu Deus, quando eu como aquele chocolate, eu lembro, eu sei que você está fazendo mal para mim, mas eu vou te comer. Chocolate, o açúcar, eu sou viciado em doce. É ou não é maléfico à saúde? É Acabamos de falar que é. Como vai ser aplicado isso sobre o açúcar? Então, assim, primeiro, é necessário nós termos uma carga tributária maior sobre esses produtos que traz malefícios à saúde. Qual vai ser a alíquota? A salsicha, por exemplo. A salsicha Ao meu ver, tem é algo um pior? alimento péssimo. E outra, Extremamente péssimo. e pensando por esse lado, por exemplo, a salsicha, ela é um produto que traz esse malefício para a saúde, mas é um produto muito consumido pela classe mais necessitada. A classe mais necessitada. necessitada. Como é que você vai colocar, tipificar isso daí? Pô, isso daqui é importante ou não é? Faz mal à saúde ou não é? Então essas dúvidas acerca do imposto seletivo que eu tenho um pouco de crítica, né? Que aí vai trazer toda aquela discussão que a gente não quer, né? Ou não é? Se é ou não é, se é não sei o que. Não, pô, vamos ser mais sucintos. É e ponto final. A lei complementar, que vai até 15 de junho, 180 dias, em junho nós vamos ter isso. Ou tem, ou vai ter que alterar a Constituição de novo para dar mais prazo. A gente vai ter conhecimento dessa situação. Uma coisa é certa, se for aplicar ao pé da letra do que diz a emenda constitucional, a gente vai ter que trabalhar o imposto seletivo em tudo aquilo que faz mal à saúde. O impacto vai ser gigantesco, porque pensa, o alimento que chega em Roraima, ele vem de caminhão. O caminhão precisa de combustível. E Então, muito. isso vai impactar diretamente no frete. Vai subir o preço do alimento. O que ninguém quer, que é o consumo. Agora sim, ó, a gente pode entender que o imposto seletivo, ele pode ter aplicação de redução, assim como já está programado na Constituição, que sobre a alíquota básica do IBS, CBS, a área de serviço vai ter 30% de desconto, eu posso ter para o segmento de combustível. Qual é a alíquota do imposto seletivo? Ah, é X. Então, o combustível vai ter X% de desconto. Algo semelhante a isso, porque se for igual, vai ficar inviável. Quer dizer que o imposto que vai incidir sobre o cigarro vai incidir sobre o combustível? Não tem como. Mas aí é que vem minha crítica sobre isso, Belido. Você não vai estar aumentando tudo aquilo que era para simplificar? Porque o que acontece? Vamos ter um imposto seletivo aqui numa alíquota tal. Mas vai estar no imposto seletivo tabaco, cigarro, combustível e salsicha. Só que salsicha vai ser de uma forma, combustível vai ser de outra. Aí já vai começando manicômio de novo. já vai começando essa discussão política que eu tenho medo. Porque um chega ali, não, eu quero esse benefício assim, eu quero esse benefício assado. E daqui a pouco volta a estaca zero. Como, por exemplo, o Simples. O Simples, ele nasceu simples. Nasceu simples. Ele nasceu simples. Eu lembro, Douglas. Eu lembro lá em 2006. 2006, né? Isso, foi 2006. Ele nasceu 2006. simples, veio se tornando complexo depois. E esse é o meu medo, a reforma tributária vir para se tornar simples e com essas emendas aí um pouco... A colcha de retalhos. Generalistas, não são tão específicas, isso traz muita discussão. E quando se traz muita discussão, se traz complexidade. Se traz complexidade. Que é o que a gente está querendo evitar. Que nós estamos Né? querendo evitar. Sem contar que o Brasil é um país continental, né? Então, a própria reforma, ela traz lá as suas premissas de tributação diferenciada. Por exemplo, a área de livre comércio, as ALCs que nós temos no Brasil vão ser poupadas. A Zona Franca de Manaus vai ser poupada. Enfim, nós temos que ter um pouquinho de paciência com essas leis complementares que serão aprovadas até junho, para a gente começar a entender como é que vai ser a sistemática. Uma coisa é certa, Marina, as premissas já estão na Constituição. Já foi incorporado no nosso sistema jurídico brasileiro a reforma tributária. E cabe a nós
estudar. Profissionais da contabilidade que deixar para estudar quando chegar as leis complementares vai ficar para trás. Vai dar uma correria Eu grande. fico imaginando o quanto esse podcast, o quanto esse programa vai ser assistido e reassistido por empresários querendo entender essa sistemática. Porque, Marina, vai mexer na forma de emitir a nota fiscal. Vai mudar completamente. Não tem nada a ver com o que nós temos hoje. E aí, o cara lá, como é que ele vai fazer isso? A forma de ele apurar os impostos dele, o lucro vai mudar. A precificação vai mudar. Então eu imagino quanta sociedade está ali, ó, esperando conteúdo acerca desse assunto. Se você for botar no Google, lá, reforma tributária, todo dia, Marina, Sai uma tem coisa uma nova. notícia diferente. É assunto que o povo tá sedento de consumir. A gente sabe disso porque todo dia aparece isso pra gente, né? Tanto nas redes sociais, como somos aficionados por esse assunto, né? Temos que ser. E pegando essa parte da área do livre comércio que você falou, a gente queria saber também como a reforma tributária vai se comportar para as empresas do Simples Nacional. Que é uma coisa que surge uma dúvida muito grande, né, entre muitos empresários. E como é que você vê daqui para frente? Como é que você acha que o Simples ele vai exportar frente a isso? Pronto, uma pergunta de extrema importância para os nossos ouvintes. Praticamente 97% das empresas em Roraima é Simples Nacional. O que nós temos é o seguinte: o Simples Nacional, ele é um conjunto de impostos, 7 impostos. Aí você tem lá contribuição patronal do INSS, tudo numa única guia. Pela reforma tributária, eu vejo um problema. Qual o problema? Hoje, se uma empresa lucro real compra de um Simples Nacional, ela tem o crédito. Tem o crédito de ICMS, tem o crédito de PIS e COFINS. Tranquilo. Com a reforma tributária, ela não vai ter o mesmo crédito. Por quê? O Simples Nacional, ele vai ser substituído por esses 7 impostos e vai ser colocado lá o IBS e o CBS, calculado dentro do Simples Nacional. Então vão ficar, no caso, 4 impostos: imposto de renda, contribuição, IBS e CBS no Simples, basicamente. Exato. Aí vamos lá. Fazer um exemplo bem simples. Uma compra de 100 mil reais, de cara PIS e COFINS, você vai ter 7,65 mais 1,65 que a empresa lucro real vai ter de crédito. Isso nós vamos ter um valor aí de 96 alguma coisa. Só que quando a empresa do Simples Nacional, na reforma tributária, for calcular o seu imposto, vamos imaginar que ela pague 7%. Então, ela pagou ali de PIS e COFINS, ela pagou, vamos imaginar, 3, na mesma venda de 100. Só vai poder aproveitar o crédito dos 3, que é o CBS e a IBS. Ou seja, nós vamos ter uma sistemática que vai trabalhar no sentido contrário de comprar das empresas do Simples Nacional. Opa, por que eu vou comprar de você do Simples se eu não vou ter crédito, eu não vou ter a cumulatividade dentro dessas compras? Aí o próprio legislador, ele diz o seguinte: mas se você que é simples quer trabalhar na sistemática do IBS e do CBS, pague por fora. Ou seja, se ele for pagar por fora, não vai valer a pena ele ser do Simples Nacional. E se ele tiver muito funcionário, não vai valer a pena. Aí é que existe o planejamento, né? Aí tem que fazer conta, porque assim, os funcionários não transmitem crédito quando eu pago a folha de pagamento, né? O que transmite crédito são ali... Enfim, eu vou ter que fazer conta, porque se eu quiser continuar vendendo para os meus fornecedores, eu como Simples Nacional, eu vou ter que rever
Porque qual vai ser a ideia? O cara vai dizer, para que eu vou comprar de você do Simples se eu não vou ter o crédito do CBS e do IBS? Não, eu vou comprar de quem é normal. Ele vai perder faturamento. E se ele perde faturamento, como é que ele vai dar assistência à sua atividade? Ah, vou pagar então o CBS como a legislação me permite. Se ele for pagar, compensa ele ser do Simples? Temos que fazer conta. Temos que colocar no papel. Uma coisa é certa. O que é do Simples Nacional hoje, ele não está prejudicado em nada. Vamos aguardar as leis complementares para ver o que o governo vai dizer dessas alíquotas. Porque eu entendo, Douglas, que eu não visualizo o Simples Nacional acabar, porque nós temos que ter tratamento diferenciado a essa classe de empresários, de empreendedores. Então, tem que ter um pouquinho de paciência para ver se realmente o governo vai olhar com os bons olhos para esse tratamento diferenciado que a Constituição garante. E o próprio governo também, ele tá com uma proposta, não sei se vai sair, é só uma proposta e tudo mais, porque existe um pequeno problema, né? Você vai começar a ser empreendedor, você começa ali como MEI, microempreendedor individual, pagando ali seu boletozinho de 10, 60, 70 reais no mês. Exato. E você ultrapassa sem querer o limite de faturamento, que é 81, gigantesco. 81 mil por ano. Dá o quê? 6 mil e pouco por mês, coisa inimaginável. Você do nada sai no MEI e vai para um ME, que é uma empresa, por exemplo, do Simples Nacional. Aí você já começa a pagar imposto, já começa a pagar isso, já começa uma pancada de coisa. O que o governo está propondo, né? Eu vi meio por alto. Ele vai fazer também uma alíquota progressiva, para você não sair do nada pagando 60 reais de imposto por mês, faturando 6 mil, aí daqui a pouco você está faturando 10 mil reais e tem que pagar 1.500 reais de imposto, se for dependendo da área, né, do segmento. Então, pô, é muita diferença. E ninguém vai querer sair do MEI. Não é à toa que muita gente fala, não vou sair do MEI porque senão eu não vou conseguir sobreviver, né? Eu vejo com bons olhos essa alíquota de transição. Sim, isso daí eu vejo que é algo que o governo aí tá trazendo para. Ele tá trazendo essa discussão junto com a questão dos dividendos. Junto com os dividendos. O que acontece? Ele quer tributar o dividendo? Pô, eu também não posso só querer tomar do cara, né? Eu vou ter que trazer algum benefício ali para conseguir alinhar, para conseguir conversar e fazer o jogo político. E também pegando o gancho, Belido, você falou da mão de obra, que a mão de obra não dá crédito. Por que eu falei do serviço de tecnologia que vai ser o maior afetado? Porque o nosso sistema hoje, ele trabalha com não cumulatividade. A reforma tributária está vindo para trabalhar com isso. Você tomar crédito de tudo que você... De toda a cadeia. De toda a cadeia. Exato. Né? Não vai ter aquele acúmulo de imposto. O problema é que mão de obra não dá crédito. Ou seja, se você tem um maior custo da sua empresa é mão de obra, você provavelmente vai ser o maior prejudicado nessa reforma. Com certeza. Então você pensa, qual é o meu maior custo? Mão de obra. Opa, você vai ser prejudicado. É assim que eu penso para ser bem raso. Hoje você já é. No lucro real, a empresa, por exemplo, que trabalha com locação de mão de obra, não tem direito a crédito. Isso. Então, você já é prejudicado. Infelizmente, faz parte do jogo. Alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar a conta. Sempre isso. Bom seria se a reforma viesse para reduzir impostos. Mas não é essa a premissa. Eu quero deixar registrado. A premissa da reforma tributária não é reduzir a carga tributária. Oxalá. Que bom seria. Quiçá tivéssemos essa oportunidade de ver as nossas alíquotas serem reduzidas, reduzir a carga tributária. Infelizmente, a premissa é simplificar. Aliás, o governo tem falado, tem demonstrado que o objetivo é permanecer com o mesmo nível da carga tributária, o que é uma vergonha, porque, ao meu ver, o governo tem que trabalhar com a redução de
de custo. Quando eu e você estamos em dificuldade, o que a gente faz com o nosso orçamento? Corta gasto. A gente corta gasto. Se todo dia eu vou lá comprar um espetinho, eu vou começar a comprar 1 quilo de arroz, fazer arroz, vou comprar espetinho só 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Ou seja, se nós aprendemos que temos que cortar gasto, por que o governo só tem que aumentar? Porque tem um monte de palhaço pra pagar. A Marina joga pesado. A Marina às vezes é sincera aqui. Revoltada, sou Eu antes de revoltada. começar o episódio, Marina, ó, te acalma, não vai xingar. Fica O Douglas já tranquila. comentou aqui que o ideal seria que após a reforma tributária viesse a reforma administrativa. Mas é uma utopia, acredito eu, porque eles não vão tirar os próprios Para a privilégios. gente conseguir fazer essa redução de impostos, né, através de uma reforma tributária, tem que ter uma reforma administrativa. Né? Como é que você vai reduzir os impostos se você tem um custo ali para pagar? De onde é que você vai tirar esse dinheiro? Né? Então você primeiro tem que reduzir aqueles custos para depois você conseguir reduzir os impostos. E eu também acho que a reforma tributária não é algo para ser discutido esse ano e depois ser esquecido. A reforma tributária, ela tem que ser todo ano vista. Porque todo ano, principalmente nos dias de hoje, o ambiente de negócios muda. Muda e demais. E se a gente não ficar olhando para isso, se continuar do jeito que estava antes, discutir um negócio durante 30 anos, o Brasil daqui a um tempinho mais, depois dessa reforma, vai continuar perdendo competitividade para fora. Mas Douglas, quando a gente estuda a emenda complementar 132, que traz a reforma tributária, existe trava exatamente nesse sentido. Se a arrecadação do governo federal aumentar, existe obrigatoriedade de reduzir a carga tributária, porque o objetivo não é aumentar a arrecadação, mas sim manter. Ou seja, com os índices lá de atualização, existem essas travas. E assim, convenhamos, eu vejo que a reforma tributária sendo aprovada com essas próximas leis complementares que nós vemos aí, a gente vai ter um investimento mais pesado no Brasil. Investimento do estrangeiro. Investimento estrangeiro. Então, o ambiente de negócio tende a melhorar. E eu vejo que todos tendem a ganhar também. O problema é, eu vou pagar mais imposto ou eu vou pagar menos? Na minha cabeça, algo me diz que nós vamos pagar mais. Porque todo mundo quer ganhar, né? Mas ninguém quer tirar do seu bolso. Ninguém quer tirar do seu bolso. E não tem milagre. Uma reforma para mim utópica, perfeita, seria uma alíquota única. Pronto, ia ser a melhor coisa do mundo. Falar assim, pô Douglas, mas tu acha isso justo? E os pobres, os necessitados, as pessoas mais especiais ali que precisam ter uma redução? Cara, você tá querendo fazer uma política pública através de um incentivo fiscal. Política pública você não faz através de incentivo fiscal. Isso daí é besteira do Brasil entrar nisso, na minha opinião, humilde opinião. Existem outras formas de você fazer. Por exemplo, como o cashback. Eu vejo com bons olhos cashback. Cashback é algo, por exemplo, todo mundo tá pagando a mesma alíquota. Todo mundo certo? pagando, mas você que é necessitado. Eu tô necessitado, eu preciso por hora de uma ajuda. Eu tenho direito a um cashback. Porque quando você faz um negócio com a alíquota aqui, outra alíquota ali, dá um benefício ali, porque tal segmento tá passando por tal situação, beleza, você deu esse benefício. Nunca mais tu tira esse benefício da pessoa. Nunca mais tu tira esse benefício da empresa. Exatamente. E a empresa ela vai continuar com esse benefício faturando bilhões, trilhões e seja lá quanto for, e vai continuar com o benefício porque você não vai tirar. Qual é o político que vai lá, eu quero tirar o benefício desse cara aí? É só o nosso que tá aí. A própria Zona Franca. A própria Zona Franca em Manaus. Tem empresas que deveriam estar em São Paulo porque vendem pro Sudeste e Sul. Em sua maioria, a maior concentração de vendas é Sul e Sudeste, mas estão em Manaus por conta do benefício e gastam um absurdo de frete, que acaba saindo mais barato. Mas o público dela não está aqui no Norte. O público dela está no Sul e Sudeste. Mesmo pagando frete, ainda acaba ficando mais barato. Ainda acaba ficando mais barato por conta do incentivo. E o crescimento, o Manaus é hoje do jeito que é, devido à Sufruma. E às vezes a gente entra assim num pensamento, meu Deus, se a Zona Franca acabasse, a quantidade de pessoas que são empregadas, para onde que essas pessoas iriam? O que seria feito delas?
né? E tem muita gente do sul que tem raiva dessa Suprema, que é uma beleza. O pessoal não gosta. Porque, tipo assim, é como você falou no início, São Paulo arrecada ali 500 bilhões e recebe mesmo, fica pra ele nem 50. Poxa, é injusto, né, isso daí. Quem não fosse botar pra nós mesmos aqui, ia ser complicado, né? Se a gente fosse parar pra pensar, São Paulo é como se fosse um outro país dentro do Brasil, né? Sustenta o Brasil e ainda sobra dinheiro. Graças a Deus que nós temos São Paulo. Só que aí, Douglas, a reforma tributária, ela muda essa regra, essa sistemática de você pagar lá no início e no final. Você vai pagar sempre no final. Eu vejo isso com bons olhos. Por quê? Se São Paulo é o que mais compra, ora, ele vai poder arrecadar mais. A diferença é que Roraima, o que nós comprarmos, que praticamente a gente compra tudo de fora, com exceção do arroz que a gente produz aqui, o restante é de fora. O que eles estão vendendo, o imposto que seria devido lá na parte início, vai ser tudo devido aqui, na parte final. Essa questão, isso é uma premissa boa. Com certeza. É a questão de você cobrar ou na origem, que é o que a gente faz hoje, cobra na origem. Cobra nos dois, né? Nos dois, na verdade. O certo seria cobrar só no destino. Só no destino. Somente no destino. Então quer dizer que eu já paguei o de FAO, da máquina industrial, eu vou pagar o DARI também? Não, aí você vai na sua venda. Não, aquele ICMS que vem na sua nota lá, você comprou de São Paulo 7%, os 7% ficou para São Paulo. Para chegar aqui, 7 para 20, que a nossa alíquota era 17, foi para 20, 7 para 20, você vai pagar 13. Se eu fosse revender. Exato. Mas eu não vou revender. Esses 13 não vai existir mais o 7 nem o 13. Vai existir uma alíquota devida só ao destino. Não, só a parte final. Isso, que aí no caso seria mais para Receita Federal, os impostos federais. É esse daí que você tá falando, na venda? A ideia é, hoje eu pago nos dois. Você falou, como é o nome da parte inicial? A origem e o destino. A origem e o destino. Hoje você paga na origem e no destino. Com a reforma tributária, nós pagaremos somente no destino. Isso é bom, porque eu vou favorecer o estado que mais consome. O que é ruim? Estado como Roraima, que não consome tanto, vai receber menos. Mas para isso nós temos um fundo que a própria emenda cria para trazer as percas, caso alguns estados venham ter, para esse fundo dar sustentação. E de qualquer forma, o nosso estado de Roraima, ele não se sustenta. Não se sustenta. Não se sustenta. Nosso custo é muito mais alto do que nossa arrecadação. E graças a Deus que as ALC vão permanecer. Nós não vamos ter nenhum prejuízo. Ou seja, para nós que estamos longe dos grandes centros, sempre vai ser mais vantajoso. Nós vamos ter benefício. Ainda bem, né, Douglas? Convenhamos. Nós somos desbravadores. Esse eu vejo assim, ali Manaus, eu vejo Roraima. Pô, se nós não tivéssemos as pessoas de coragem, como a Marina, como os familiares do Douglas, o Douglas, eu, vindo para esse estado, o que seria disso daqui? Então, e é um estado riquíssimo. Riquíssimo. Em belezas naturais, em minérios, se for pegar a região norte, né, com a Amazônia, então, tipo assim, é algo que está sendo preservado, né, porque se fosse botar o estado de Roraima para, por exemplo, extrair aí todos os minérios que a gente possui, a gente ia ser um estado riquíssimo. Mas para que isso não aconteça, né, não fazer toda essa extração, prejudicar o meio ambiente, o Estado não desenvolve tanto, mas aí depende do governo federal para conseguir pagar suas custas. E convenhamos, né, Douglas? Que estado maravilhoso esse Eu gosto Roraima, daqui né? Eu não saio, não. Rapaz, aqui também eu amo Roraima, Marina. Que prazer. Eu acredito nesse estado de uma forma assim, que eu vejo daqui uns 5 anos ele vai estar o dobro do que é hoje. Meu amigo, em questão de capacidade financeira e... Aqui eu vou dizer uma coisa pra você, feliz quem tem a oportunidade de conhecer Roraima, aqui chegar e aqui fincar os seus passos. Eu costumo dizer, sou do Mato Grosso, parente em São Paulo, meus parentes falam, mas primo,
primo, o que você foi fazer em Roraima? Lá tem muita onça, os índios. Eu disse, mulher, pensa numas onça boa, pensa nos índios maravilhoso. E eu chamo eles, né? A maioria trabalha de empregado, ganha lá salário mínimo. Eu digo, gente, vocês têm capacitação, saia desse São Paulo. O que adianta ganhar 3, 4, 5 salários mínimos aí? No final do mês não sobra nada. O custo de vida é altíssimo. Vem para Roraima, que aqui você pode não ganhar 5 salários mínimos, mas você vai ter qualidade de vida. Só falar Você do vai ter vida trânsito tranquila. Tem Você trânsito. sai de um lugar e chega em outro em 10 minutos ou menos. Tem vida melhor do que essa, A Marina? gente tem o privilégio de reclamar do trânsito daqui. Eu estava em Manaus esse fim de semana e tá chovendo bastante lá. Aí já imagina como é que fica o trânsito. Deus o livre, eu conheço o trânsito de Manaus. Mas pior do que Manaus, Marina, é o trânsito de São Paulo. É, realmente. A gente não tem nada disso. Graças a Deus. Belido, a gente tá chegando aí na retazinha final, né? Depois de muita conversa. Tem muita coisa ainda pra falar, cara, né? Se a gente fosse falar tudo aqui, ia demorar umas 5 horas. Mas eu queria fazer umas perguntas finais aqui pra você, da sua opinião. Primeiro, como é que o empresário ele deve se portar perante esse momento de transição? Porque vamos iniciar agora, né? E vai terminar, talvez termine em 2033. Talvez. É a previsão, porque vai que sai um abençoado lá de Brasília, bota uma PEC, uma emenda constitucional, muda tudo de novo e vai demorar mais 10 anos. Verdade. E isso não pode deixar de acontecer, né? Pode acontecer. E como é que você vê, né, como o empresário ele deve se portar nesse momento de transição? Quais as coisas mais importantes que ele deve ver? Bom, o momento que nós vivemos exige do empresário muito zelo pelo seu negócio. Então, assim, controle financeiro, fugir da sonegação, evitar fazer caixa 2, enfim, tudo aquilo que nós já aprendemos. Por mais que nós temos uma reforma tributária à frente, não caia na audácia, não caia no desejo de infligir essas regras. Mantenha o seu negócio sob o seu controle, respeite o princípio da entidade, tenha controle financeiro, seja humilde no seu negócio. Se você está perdendo dinheiro, tenha humildade para rever o seu negócio. Se você reveu e viu que continua perdendo, por que você vai insistir em perder? Fecha o seu negócio, comece outro negócio. Enfim, cuide daquilo que está às suas mãos. Eu vejo assim muito empresário que tem muita vontade, força, garra, mas ele não sabe cuidar do primordial, que é as suas finanças. Ele tem que ter controle financeiro. Muitas empresas hoje, Marina, estão fechando, não é porque o empresário não tem capacidade, é porque ele não cuidou das finanças. Está pagando juros, está pagando juros bancários exorbitante, não teve controle, enfim. O meu ponto de atenção, não abra mão de estar com o seu negócio nas suas mãos. Fuja da sonegação. Tenha controle do seu negócio. Ah, Belido, se eu não sonegar, eu não vou conseguir sobreviver. Cuidado. Cuidado, isso é uma falácia, porque se você cair na malha do governo federal ou na malha do estado, tudo que você conseguiu em 10 anos, você pode perder num auto de infração. Então, assim, é uma falácia. Ah, se eu não sonegar, eu não vou conseguir sobreviver. Cuidado. Hoje a Receita Federal, ela tem controle praticamente de todas as nossas finanças. O Pix foi algo maravilhoso, para a Receita Federal mais ainda. E muita gente acha que a Receita não sabe ali o que tá tendo. Sabe. Ela só ainda tá vendo, rapaz, como é que eu vou fazer? Quando que eu vou mexer? Como é que eu vou fazer? É só essas perguntinhas que estão faltando. Belido, mas e aí a reforma tributária? Mantenha antenado com relação às mudanças.
tenha liberdade de conversar com o seu contador. E sempre converse, pelo amor de Deus. Tem muito empresário. Liberdade de conversar com o seu contador. Ah, Belido, pra mim, contabilidade não é nada. Ô, meu amigo, então me perdoe, você como empresário é um fracassado. Porque o teu parceiro de primeira hora é Deus. Segundo, a sua família. Se você não tiver sua família no seu negócio, é complicado. Terceiro, seu contador. Você tem que confiar no seu contador. É a primeira pessoa que você vai atrás, né, quando vai abrir uma empresa. Exato. Às vezes os colegas brincam comigo assim, ah, Belido, se a gente tiver à disposição do nosso cliente, nós vamos falir. Pô, cara, mas tu quer cobrar R$200 do teu cliente? Pô, se dá um luxo de se valorizar. Pelo amor... É porque tu, Belido, é o mais caro da praça. Eu nunca fui o mais caro. Eu nunca fui. Eu só digo pro meu cliente o seguinte, amigão, eu quero ganhar dinheiro com você. Você confia no meu taco? Confio, Belido. Quanto é que você vai me cobrar? Ó, vou começar com X. Mas olha, o meu sonho é que você dobre o faturamento. Porque a hora que você dobrar, eu quero dobrar os meus honorários. Adorei. Tá entendendo? Você tem que ter essa confiança. Você tem que ter... Douglas, qual foi o empresário que não sentiu, Douglas, esse 2023 pra cá? Cara, acabou o dinheiro na praça em Roraima, nós estamos sofrendo, essa é a verdade. Só que quem é que está subsistindo? Quem é que está conseguindo superar? Quem não tem dívida, quem tem os controles das suas finanças. Uma reserva. Quem teve uma reserva. Douglas, você tem empresário que não pode ver dinheiro na conta que ele quer consumir, quer comprar carro, quer comprar... Pô, peraí, amigão. O princípio da entidade é claro. O que é da empresa, não é seu. Ou eu vou pro mais básico. Quanto é que você precisa para sobreviver, para tirar da empresa? Ah, Belido, eu preciso de 10 mil. Cara, tira 10 mil da empresa por mês. E se a tua empresa faturar 100, 200, 300, tenha a humildade de fazer ela crescer. Pô, a gente mata a galinha dos ovos de ouro, a nossa empresa. Eu tenho que ter muito cuidado, eu tenho que ter zelo com esse negócio. E você há de convir comigo, Douglas, que a maioria dos nossos empresários não tem conhecimento de finança. O cara é um excelente vendedor, mas um péssimo controlador de finança, não sabe quanto paga de juro. Aí quando você vai lá e faz umas continhas, você fala, doutor, você pagou de juro X por mês. 50% do que eu gastei da minha vida particular. Pois é, se você não estivesse pagando juro, você poderia tirar o dobro do que você tirou para você. Então, tenha controle do seu negócio. Com relação à carga tributária, mantenha informado, mantenha entanado. Tenha o seu contador sempre ali batendo um papo contigo. Não tenha vergonha de falar para ele, bom dia, meu contador. Como é que temos notícias aí acerca da reforma tributária? Ou uma pergunta simples, bom dia, meu contador. Você tem visto se as minhas contas estão batendo? Você tem visto o meu extrato bancário? Tá tudo sob controle aí? Pô, você pega lá o extrato bancário, você tem empresário que hoje, ainda hoje, não quer mandar o extrato bancário pro seu contador. Sim. É um negócio assim. Meu Deus. Aí eu fico me perguntando, pô, peraí, que tipo de cliente eu quero? Eu quero esse cara desorganizado ou eu quero aquele que tá trabalhando para ser organizado? Quer crescer, que né? quer crescer. Quer evoluir. Eu espero ter respondido sua pergunta. Adorei. Não, mas foi muito bom. Adorei. E só para complementar, a gente falou aqui que a intenção da reforma tributária não é aumentar imposto. Não é. Pode aumentar? Pode um pouquinho para ali, um pouquinho... Beleza. O negócio é de cada segmento, certo? Então, vão ter segmentos que vão pagar menos impostos, então vão ter segmentos que vão pagar mais impostos. Concordo. E onde é que está o X da questão? A precificação, que foi o que você falou. Exato. A empresa que, por exemplo, começar a pagar mais impostos, não fazer uma precificação adequada, às vezes vai estar tomando ali prejuízo, né? Ou diminuir muito em sua renda e às vezes não vai nem saber. Porque a pessoa que não, assim, na minha opinião, a empresa que não faz precificação, ela não tem um controle financeiro muito adequado. Não tem. Porque os dois se casam. Casam. Os dois se casam. Cara, e convenhamos,
É chato, é ruim fazer Muito. controle financeiro, mas é necessário. Eu preciso saber quanto que entrou na minha empresa no dia, e eu preciso saber quanto que saiu e para que foi. Porque se eu sair, se eu tiver a informação que saiu 10 mil, mas para que foi esses 10 mil? Não sei, saiu 10 mil. Calma, cara, você tem que saber do que foi esses 10 mil. Se esses 10 mil for uma multa, acendeu a luz vermelha. Pô, mas se esse 10 mil foi lá, 3 mil de água, 1.500 de não sei o quê, pronto, você vai saber quanto que isso representa do seu faturamento. Você tem que ter essas informações. Com certeza, concordo plenamente com você, Belido. E, Belido, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui no nosso podcast. Cara, você é excepcional. Eu sempre gostei do jeito que você fala, porque eu acompanhava, né, em alguns eventos e tudo mais. Cara, sempre falo muito bem o Belido. Eu sou apaixonado. Eu falo assim, cara, no dia que eu falar dessa forma, eu tô no meu ápice da comunicação. Obrigado, Douglas. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Obrigado. E a gente vai ver ele de novo, né? Com Vamos certeza, tratar sobre já está outro tema intimado também. Vamos tratar sobre o tema de hold. A gente tá Um querendo. assunto que tá em pauta, viu? Muito, Com essa reforma Em voga. tributária. Exatamente. Tá muito bom O pessoal esse precisa assunto. correr. Vamos conversando. Belido, obrigada. E até o próximo. Satisfação imensa, Marina, conhecer você, rever meu amigo Douglas. Tenha certeza que é uma alegria poder participar desse projeto. Pela primeira vez estar aqui com vocês. Parabéns pelo Empreende Macuxi. Muito obrigado. E, pessoal, até a próxima. próxima. Valeu.